Hoje nós vamos aprender com o Senhor através da sua palavra. E o tema que o Senhor colocou em meu coração é família no altar. Famílias no altar influenciam famílias para a vida. Quando a nossa família está no altar, ela tem autoridade no mundo espiritual, para que no mundo físico nós podemos influenciar pessoas para a vida. Para a gente construir um lar alicerçado na palavra, nós precisamos estar ligados em Deus através da sua aliança. E a sua aliança foi através de Jesus. Jesus foi o sacrifício vivo para que hoje pudéssemos ter essa vida, e vida em abundância. Em Salmos 89, 34, quem puder abrir, a palavra de Deus diz: não violarei a minha aliança, nem modificarei as promessas dos meus lábios. Toda aliança bíblica, ela partiu de Deus para com o homem, e não do homem para com Deus. Primeiro Deus veio até o homem e direcionou, colocou a aliança como uma forma de ser um vínculo de fidelidade nossa para com o Senhor e de cumprimento de promessa dele para conosco. Amém? Por isso a palavra de Deus sempre declara que muitos de nós, pais, fazemos a aliança com Deus. Mas é importante nós ensinarmos os nossos filhos a fazerem aliança também com o Senhor. O Senhor, essa semana, Ele me chamou a atenção a um texto que fala assim, lá em Atos 16, eu vou falar bastante textos. Quem tiver que anotar, anote, porque tem bastante textos. A palavra em Atos 16, 31 fala assim, que creia no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. Quantos creem aqui no Senhor Jesus? Amém? Mas o crer aqui não está dizendo que a salvação dos seus filhos está garantida. Está dizendo que todos têm que crer. E aí é onde entra o nosso papel como pai e mãe. É aí onde entra o papel da família. É aonde nós precisamos entender. Porque o crer aqui não está creram em Senhor Jesus e foram salvos. Está dizendo, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e sua casa. E no verso 32 ainda fala assim, né? E eles pegavam a palavra do Senhor e todos os que estavam em sua casa. O que deu a entender aqui nesse texto, nesses dois versículos aqui, o Senhor falando comigo, que você crê no Senhor Jesus, tu e tua casa, e eles pegavam para quem? A todos que estavam aonde? Nas casas. Nós temos a obrigação de levarmos os nossos filhos ao altar do Senhor. Nós temos a obrigação de pegar a palavra para os nossos filhos. Hoje o mundo tem pregado várias coisas, várias ideologias, vários segmentos. E o que nós, que conhecemos a palavra, temos pregado dentro dos nossos lares? O que nós temos ensinado? A palavra de Deus diz que nós temos que ensinar no caminho, andando, falando, trabalhando, os nossos filhos. O tempo todo, a palavra ela tem que estar fincada em nosso coração. Nós não podemos viver de aliança dos outros. É preciso nós termos uma aliança pessoal com o Senhor. É preciso ter uma vida pessoal com Deus. O altar é lugar de vida pessoal, de intimidade. E quando se diz, eu vou levar a minha família para o altar, eu vou levar a minha família para um momento a sós com o Senhor. Eu vou levar a minha vida, a minha família a uma vida de oração, a uma vida de jejum, de busca e de prática da palavra. Nos dias de hoje é tão difícil, nós temos andado tão corridos. Hoje tantas coisas têm roubado o nosso tempo com o Senhor. E com a família? Será que não? Também. Muitos hoje têm dificuldade de ver Deus como Pai porque não teve pais presentes. E nós temos sido presentes?
É tão fácil, muitas vezes, a gente olhar para as circunstâncias e colocar a culpa nos outros. Eu falo que é a brincadeira do Adão e Eva. A Eva pecou, ela pôs na culpa em quem? No Adão. Adão pecou, a mulher que tu me deste. Eva foi a serpente. Então, um vai pondo culpa no outro. Então, nós temos esse hábito, um mau hábito, em tudo. Até quando pequenininha, a gente já vê que as crianças assim, quem foi que fez isso? Ah, foi fulano, não foi eu não. Nós somos assim. O nosso caráter precisa ser transformado e mudado para ser sensível à voz do Senhor, porque a nossa carne é pecaminosa. A nossa criatura é corrompida. E nós nos corrompemos muito rápido com os percursos desse mundo. Né? Você está já hoje, até essa semana comentando, você está hoje com um estilo de roupa. Você fala, agora a nova moda é uma calça pantalona. Está todo mundo lá e ano atrás para comprar uma calça pantalona. A moda acabou, todo mundo vai, joga fora, se desfaz do tecido. Daqui a pouco volta de novo. E você vai correr atrás de novo. Do que nós temos corrido atrás? De coisas que perecem ou de coisas que são eternas? Do que temos levado os nossos filhos a priorizar, a valorizar? Que é humano ou que é divino? O que é do céu? Quais são os valores de uma família que está no altar? Priorizar. E uma das coisas que eu coloquei aqui é uma vida de oração, é ir à casa do Senhor, é participar frequentemente dos cultos também, mas não basta você estar aqui com a mente lá. É entender que vida de intimidade com Deus é em tempo integral. A vida com Deus não é vivida de momentos, mas é constante, diário na nossa vida. É como o ar que respiramos. O que acontece se você parar de respirar, se o ar te faltar? A gente morre. Não tem ar, não tem vida. Acabou. Assim tem que ser Jesus. Assim tem que ser o ensinamento da palavra em nossa vida. Ele não pode faltar. Porque se faltar a palavra, falta tudo. Se faltar Deus nas nossas vidas, se faltar Jesus nas nossas vidas, nós morremos. Aos poucos. Daqui a pouco você não vem num culto, daqui a pouco você não ora mais, daqui a pouco você não lê mais. E acabou. E muitas vezes nós vivemos isso, mas queremos dos nossos filhos coisas diferentes. Faço o que eu falo, mas não faço o que eu faço. Mas não é isso que a palavra ensina. A palavra ensina que nós devemos ser o quê? Testemunhos. A família é a grande responsável por tudo o que a pessoa é. Seja caráter, personalidade, conduta, temperamento. Tudo se agrega no meio social e cultural em que a criança é inserida. Da concepção aos primeiros anos de sua vida. Tudo nós somos responsáveis. Deus não vai cobrar do seu vizinho que o seu filho fala palavrão. Deus não vai cobrar da professora da escola se o seu filho é mal educado. Deus não vai cobrar do pastor se o seu filho não ora. Porque a responsabilidade é minha. A responsabilidade é sua. Deus constituiu a família. E a palavra de Deus fala que onde tiver 1 ou 2 ou 3 aí, Ele estará. E tudo que Ele pedir será feito. Onde está 1, 2 ali? O que é? É uma igreja. E qual é a autoridade da igreja? Que as portas do inferno não prevalecerão. Então, sobre a sua casa, sobre a minha casa, sobre a nossa família, as portas do inferno não prevalecerão. É palavra de Deus. Tem mais de 1, tem 2, tem 3. É uma família. A concordância. Que tremendo a gente entender que como família não é só o corpo igreja,
Mas o inferno não prevalece. Por que o investido do inferno é tão grande contra a família? Porque ele sabe a força que nós temos em Cristo Jesus. Ele sabe a autoridade que há no mundo espiritual. O inferno não pode prevalecer. As influências do mundo não podem se estabelecer num lar onde há uma igreja do Senhor. Aonde a palavra é pregada, onde a palavra é vivida. Dentro e fora do lar, nós influenciamos famílias. Como a tua família tem influenciado famílias? Quais são as suas atitudes? Será que você é o tipo do pai que quando seu filho faz uma coisa errada no mercado, você vai lá e pega assim, dá aquela torcida bem legal? O bracinho dele, ou pega na orelha, dá um chacoalhão? Será que você é o tipo daquela pessoa que chama a atenção do seu filho ao público? Como você é flexível com as atitudes do seu filho? A palavra de Deus fala que nós temos que ser temperados, moderados. Pais, não irai-vos os seus filhos, não provoque a ira. Haja com sabedoria, com discernimento. Como que nós temos feito? Como nós temos gerado as nossas famílias no altar? Será que nossos filhos podem olhar para nós e ver exemplos de homem e mulher de Deus? Será que as pessoas lá fora, elas estão querendo ser nossos imitadores? Nossos discípulos como família? Nossa, eu quero uma família igual àquela. O que vocês fazem para ser uma família assim tão abençoada? Seus filhos são obedientes? Estão sempre na igreja? Não vejo seu filho falando palavrão, não vejo seu filho correndo, fazendo bagunça. Vocês são perfeitos? Não, nós não somos perfeitos. Perfeito é só Jesus. Nós seguimos o princípio da palavra. E quando se segue o princípio da palavra, é possível sim sermos exemplo. É possível sim atrair a atenção das pessoas para que a glória do Senhor se manifeste na vida delas também. Deus quer se manifestar na minha vida e na sua vida, no nosso lar, como referencial para o mundo. Nós somos a luz do mundo. A sua família é uma tocha. Imagina um monte de luzinha junto, dá o quê? Uma tocha. Onde todos olham e querem viver, querem saber, querem conhecer. Não adianta a gente falar, não adianta pregar. Não adianta eu colocar frases lindas nas redes sociais, versículos bíblicos, falar tanto da palavra de Deus e não viver. O seu lar, ele expressa quem você é. Quem você tem sido dentro do seu lar. O seu lar está no altar? O que falta para o seu lar estar no altar? Mais oração, mais comunhão, mais leitura da palavra? Não sei. Aí é você e Deus. Mas o plano do Senhor é te ver no altar. No altar da adoração, no altar da busca do Senhor, no altar da leitura da palavra, no altar de um coração quebrantado, no altar de um ouvido sensível à voz do Senhor. As promessas elas alcançarão a todos que estão diante da vontade de Deus. Lá em Romanos 10, do 14 ao 17, diz assim: como, pois, invocarão aquele que não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Como que os nossos filhos ouvirão? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formoso é os pés que anunciam o evangelho da paz, dos que trazem alegres novas de boas coisas. Mas nem todos têm obedecido ao evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? De sorte que a fé é pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. Isso é uma prática que deve ser dentro dos nossos lares. Muitas vezes a gente vê aqui, a gente pega esse texto e leva só para o ID lá fora. Mas o ID começa dentro do nosso lar. Se a minha família, se eu como mãe,
meu esposo como pai, influenciar a vida dos nossos filhos no altar, eles influenciarão os filhos dele no altar. E os meus netos serão influenciados, os meus bisnetos serão influenciados, os meus tataranetos serão influenciados. As gerações alcançarão as bênçãos do Senhor. Será um lar bendito, será um lar abençoado, uma geração eleita a declarar o evangelho de Cristo às nações. As nações é o seu vizinho, às vezes do lado. As nações é aquela pessoa que você trabalha todos os dias. Ou então aquela pessoa que você senta no ônibus. Sei. Deus tem propósitos imagináveis ao nosso coração. Deus tem promessas para cada um. E Ele, para cumprir a sua promessa, Ele faz coisas que nós não imaginamos. Nem pensamos e muito menos sonhamos. Ele quer de mim e de você um referencial. E só podemos ser um referencial na vida das pessoas se nós somos uma família no altar. Se nós somos uma família de vida no altar. E que os nossos filhos vejam isso. Muitas vezes a gente quer tanto. O que nós temos feito? A palavra diz da semeadura, tudo que nós plantamos, semeamos, nós vamos colher. O que nós temos semeado na vida dos nossos filhos? A família no altar, alicerçada na palavra, ela vê o cumprimento das promessas de Deus na vida dos seus e a sua geração será bendita. Quem quer ser um influenciador tem que ser presente no altar, na oração, na leitura da palavra e na educação dos seus filhos. E num estilo de vida que atrai não apenas admiradores, mas imitadores, discípulos de Jesus. Como nós podemos estar tão longe daquilo que Deus planejou para nós? Onde está o nosso coração? Onde nós nos perdemos? Muitas vezes agimos com a palavra de Deus como se pegasse e entrasse num carro e não tivesse rumo. Entramos, sentamos e só vemos as coisas passarem. É isso que o mundo nos ensina. Que tudo é uma passagem. Mas para aquele que tem a vida eterna sabe que aqui é um caminhar para a eternidade. E nós temos a missão de buscar a presença do Senhor e levar os nossos filhos a andar, a influenciar. A sua influência na vida do seu filho vai influenciar os amiguinhos dele na escola. Vai influenciar pessoas ao redor, por onde você passa. Hoje as pessoas estão muito cansadas de um evangelho que muito fala e pouco faz, pouco se vive. Nós precisamos mudar a história da nossa família, a história dos nossos filhos, porque eles são a igreja que nós aceitaremos para nos reunir amanhã. Eles não são o futuro, eles são a igreja de amanhã. Amanhã nós teremos pastores, líderes, pessoas que estarão influenciando outras. E o que nós temos feito hoje? Se nós não influenciarmos eles, se nós não orientarmos eles. Temos tido tantos roubos nas nossas vidas. Hoje o mal do século é a depressão. Quantas pessoas têm se matado por causa da depressão? Por causa do vazio que só pode preencher Jesus. Quantos lares estão devastados porque há discórdia? Hoje as pessoas não sentam mais à mesa para comer, para conversar. Hoje as pessoas não estão mais conversando olho a olho, tudo é por zap. O filho está no quarto, manda mensagem para o pai que está na sala e assim vai. Não tem mais olho no olho. Aonde nós vamos chegar? Aonde nós estamos que nós temos trazido costumes tão mundanos para dentro do nosso lar? Temos acompanhado o curso desse mundo, esquecendo que a nossa vida não é dessa terra? O nosso coração não pode estar nessa terra. Nós somos filhos celestiais, temos filhos da promessa.
Nós temos um chamado especial. O seu filho, a sua filha tem um chamado especial. Eles não são qualquer um, não. Deus tem promessa. E o que nós temos feito? O que nós temos andado? O que nós temos observado? O que tem entrado em nossos olhos dentro da TV? O que nós temos escutado que tem ou entristecido, alegado o nosso coração? Pertence ao Senhor? O que os nossos filhos têm tido acesso edificam a vida deles? Ah, irmã, mas se não deixar, eles vão ficar bravos. E quando você chegar diante de Jesus, ele também vai ficar bravo. Porque a responsabilidade foi sua de orientar. O não e o sim, ele precisa existir dentro do nosso lar. Limites precisam existir. Mas quando tudo é orientado pela palavra, quem convence é o Espírito Santo. Nesta manhã que a gente possa observar, refletir. Em Provérbios 4, do 1 ao 5 fala assim: ouça, meus filhos, a instrução de um pai, estejam atentos e obterão discernimento. O ensino que lhes ofereço é bom, por isso não abandone a minha instrução. Quando eu era menino, ainda pequeno, em companhia do meu pai, um filho muito especial para minha mãe, ele me ensinava e me dizia: apegue-se às minhas palavras de todo o coração, obedeça aos meus mandamentos e você terá vida. Procure obter sabedoria e entendimento. Não se esqueça das palavras, nem delas se afaste. E é tremendo quando a palavra de Deus ela tem a resposta para tudo em nossas vidas. Porque Ele está ensinando aqui que nós precisamos buscar discernimento. Se tem algo errado dentro do meu lar, se o altar dentro da minha casa, a Deus, não tem sido erguido, alguma coisa está errado. E começa de mim. Começa do meu esposo, que é o sacerdote da casa. Por quê? Porque somos nós que somos influenciadores dos nossos filhos. Nossos filhos não vieram para nos influenciar. Eles vieram para ser influenciados por nós. E aqui nesse texto o Senhor fala que Ele tem dado um bom ensino. Você tem se alimentado da palavra aos domingos, às quarta-feiras aqui no culto. Você tem acesso à Bíblia. Quantos países não têm acesso à palavra de Deus, à Bíblia? Quantos gostariam de ter o privilégio que eu e você tem? Muitas vezes de ter Bíblia de estudo, Bíblia em hebraico, grego. Então a gente às vezes tem tantas versões. Em países não tem nenhuma. E quando tem uma, às vezes uma página é tirada para cada um e distribuída. E aí um lê, e quando for semana que vem ele troca com outro. Você tem um acesso a essa boa palavra, essa boa semente, para ser gerada em mim e você, para instruir o seu filho, para orientar. A palavra ela não deve ser falada com força, nem por violência, mas por amor, porque quem convence é o Espírito. A gente precisamos estar atento. As pessoas elas estão olhando para você, elas estão olhando para o seu lar, para o que você fala, para o seu comportamento. Primeira coisa que uma pessoa fala quando vê uma atitude nossa errada, se diz crente. Olha lá, ainda fala que é crente. Quem nós temos pregado com as nossas atitudes? Quem nós temos levado para as pessoas? Nós temos levado esperança? Nós temos levado ânimo, saúde? Porque aonde Jesus passava, vidas eram transformadas.
E eu quero declarar nesta manhã que onde você passar com a sua família, onde você estiver, vidas serão transformadas. Vidas irão ser impactadas. E que desejarão servir o seu Deus, o nosso Deus. Porque isso é a maior missão que nós temos aqui nessa terra, queridos. Não é conquistar bens materiais. Não é viagens. Não é comer nos melhores lugares. É vidas salvas para o reino. Jesus está voltando. Minha família está no altar. E a sua? Também está no altar? E agora, vamos influenciar juntos o reino? Vamos influenciar junto as pessoas a buscarem esse Deus que faz milagres. Não no passado, mas no presente também. A esse Deus que tem uma promessa sobre a vida de cada um, de vida eterna. Ele prometeu morada para todos nós aqui. Vamos nos agarrar a essa promessa. Vamos levar a nossa família ao altar. E vamos ser tochas, expressando a glória do Senhor. Amém?